feliz sábado a todos, que a paz de Deus conversar com vocês. Nesse segundo dia, nesse último dia da semana de oração, o tema de hoje é amar é esperar. Quem gosta de esperar? Ih, rapaz, às vezes esperar parece ser bom, viu? Não é algo ruim não, porque quando se fala de esperar, é algo benéfico para a vida. E durante a semana, o tema geral foi amor e ação. Eu acho que falou sobre perdão, adoração, entrega, obediência. Falamos sobre compartilhar a fé, né? O que mais foi falado? Se esqueci de alguma coisa, me relembra aí. Mas, de uma forma geral, falar sobre perdão, reconciliação, sobre amar, sobre evangelizar, sobre adorar, ofertar. E hoje nós queremos falar que amar é esperar. Todos aqui já ouviram falar do escritor Max Lucado, né? Ele conta uma história aqui que na Armênia, em 1989, aconteceu um movimento telúrico. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, mas quer dizer movimento sistemático da Terra, ou seja, terremoto. Acho que o autor poderia ter colocado uma palavra mais fácil, terremoto. Mas aconteceu em 1989 na Armênia, e aproximadamente quase 30 mil pessoas morreram em decorrência desse terremoto. Só que o fato interessante é que ali existia uma escola, obviamente, e ali um dos pais foi correndo para a escola para saber como é que estava o filho. Quando chegou lá, viu tudo desabado, um monte de terra ali, entulhos. Aí os pais já chegaram, a polícia chegou também e falou assim: não tem mais nada que fazer. Foi a orientação do policial e dos demais pais. Ou seja, as crianças estão mortas. Mas o que ocorreu? O fato interessante é que aquele pai falou o seguinte: eu não vou desistir, vou procurar o meu filho. Por quê? Ele havia falado para o filho: aconteça o que acontecer, fica no local que eu buscarei e encontrarei você. Essas foram as palavras para aquele menino. E aí o pai procurou por diversas horas, isso durou aproximadamente quase 38 horas. Depois da mão calejada, toda já machucada, ele conseguiu ouvir uma voz. E ali estava Arnon, que era o filho dele. E gritou, e o pai, o filho disse: pai, nós todos estamos aqui, porque eu confiei no Senhor, acreditei, porque o Senhor disse claramente que além de vir para me salvar, e eu falei para os meus colegas que o Senhor viria para salvar também os meus amigos. O fato é que essa história nos faz lembrar algo que irá acontecer, o maior movimento que irá acontecer, que é o retorno de Jesus. Ao olhar para esse cenário, a gente vê as coisas acontecendo na atualidade: guerras, fomes, terremotos e doenças incuráveis a cada dia aumenta. Quando a gente olha para a Bíblia, Mateus 24:12, o que acontece? O amor está cada vez mais aumentando, é isso? Não, o amor diminuindo, o pecado aumentando, ou seja, é ao inverso, o pecado aumenta e o amor vai diminuindo. E com isso, as pessoas vão criando cada vez mais coisa para si, ou seja, quero bens materiais para mim, enquanto o outro, se puder, vou tomar dele. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. A desigualdade social, a insegurança, a miséria, a fome leva a essa decadência moral, espiritual, social e econômica para com o lado das pessoas. Agora imagine então esse senhor que ficou ali a noite toda, mais de 36 horas, para ajudar a salvar a vida do seu filho. Quando olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem aproximadamente em torno de 1875 promessas da volta de Jesus só no Velho Testamento. E contando um pouco mais no Novo, dá um total de 2.500 promessas sobre a volta de Jesus. E é claro que Jesus prometeu voltar, né? Pode pegar para nós aí a imagem? O fato é que Cristo voltará no momento onde as pessoas elas vão estar vendendo, elas vão estar comprando, se preocupando com o dia a dia.
mas não se preocupando com a volta de Jesus. E a palavra do Senhor diz claramente para nós, uma das promessas mais clássicas da Bíblia é estar em João, que é o capítulo 14 do Evangelho. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versos 1 a 3, e depois dos versos 4 a 6, e depois do verso 27. Vamos ficar só nesse livro hoje, João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 até o verso 6, e depois o verso 27. Nesse Evangelho, se a gente ler um pouquinho antes, no capítulo 13 de João, você vai ver as últimas orientações de Jesus para um discípulo que ele estava caminhando para os momentos finais da sua história, ou seja, de morrer na cruz para salvar nós. E então ele estava orientando como que seria, e aí ele começou a dizer algumas coisas importantes nesse Evangelho de João, capítulo 14. Todos acharam? Agora eu quero convidar aqui o Renê. Vem cá para a gente, você vai ver para a gente aqui. Vem cá. Vem cá para você ver a gente aqui, faz favor. E nós vamos ler esse texto, ele vai ler para mim na Bíblia dele. Fica aqui do meu lado aqui. Antes de ler, nós vamos fazer uma oração para a leitura desse verso. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a Ti que neste momento, como a Tua palavra será aberta, lida, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler para a gente, por gentileza. Esse texto é um texto que traz conforto para nós. Eu estou pedindo para ler para evitar a fadiga de pegar o binóculo, tá? Para isso deixar mais fácil para ele. Mas o fato é que esse texto ele traz acalenta o nosso coração. Ele traz um certo ânimo e coragem para nós. Acompanhe na leitura, por gentileza, João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Agora, olha para cá, por gentileza. João 14. A palavra começa: não se turbe, não se atemorize, não se preocupe, porque Jesus está voltando. Quando olhando para nós, olhando para essa semana, olhando para a nossa vida, olhando para o cenário do Brasil e do mundo, é perturbador no cotidiano. Cada dia que se passa, ao acompanhar os noticiários, que tem hora que não é bom acompanhar, traz muitas informações negativas para trazer medo, trazer insegurança e incerteza do amanhã. Mas Jesus disse aqui: filho, não se perturbe, não se preocupe, porque eu voltarei. A promessa de Jesus, a sua primeira vinda, ele veio como um frágil bebê. Nasceu, cresceu, passou todo o processo, morreu, foi sepultado, ressuscitou, passou ainda 40 dias orientando 500 pessoas, subiu para o céu e há de voltar como Rei e Senhor dos Senhores. A sua segunda vinda ele não virá como um frágil bebê, mas virá como aquele que virá para colocar ordem na casa, para tirar os reinos terrenos e estabelecer o seu reino de justiça e de paz. Portanto, aqui Jesus começa a ter um diálogo com os seus discípulos, depois que ele apareceu, após a sua ressurreição, obviamente, ele orientando como que seria. E Tomé falou: Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus falou: filho, você está comigo o tempo todo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é necessário que tudo isso aconteça para
vocês recebam o Espírito Santo, está no verso 26 de João 14, e no versículo 27 falou o seguinte: eu vos deixo a paz, não como o mundo está tentando proporcionar uma paz falsa. Jesus quer dar uma paz real para mim e para você. Portanto, Ele voltará. Ele voltará para trazer justiça, para trazer harmonia, para trazer paz, para trazer para nós real felicidade. Esse mundo, quando a gente vê no cenário, a gente vê tanta coisa chata, tanta informação, tantos líderes políticos só fazendo, desculpa a palavra, traquinagem, para não dizer outra coisa, porque agora você não pode dizer muita coisa. E aqueles que mantêm o princípio da verdade, conservadorismo, você é chamado de errado. Você vê as leis sendo atropeladas, você vê as coisas sendo rasgadas, você respeita não há mais respeito com as coisas. Então Jesus tem que voltar logo. Mas para Ele voltar, eu e você precisamos manter a comunhão com Deus, como o Nenê e o Mário durante a lição falando aqui. E a gente precisa também de divulgar Jesus para as pessoas, para que Cristo volte logo. Vamos aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer nessa manhã. Quando a vida, você olha a vida no passado, não tem significado no presente, alegria no futuro, não tem esperança. Não estamos aqui por acaso, existe um plano grandioso para cada um de nós. A gente não foi esquecido pelo Criador. Porque, igreja, quando a gente olha para esse mundo aí fora, você vê, se no tempo de Cristo Tomé já tinha dúvida, hoje o mundo está assim, o mundo cético. Você fala de Jesus, as pessoas estão dizendo, você está louco. Século 21, modernidade, tecnologia, tudo fácil, mas também tudo para levar para o precipício, para o buraco. Antes de subir, Jesus deixou essa promessa que a gente acabou de ler em João capítulo 14, versos 1 a 3. Vou botar aqui só na primeira para você relembrar um pouquinho. Olha o cenário dessa jovem, olha o semblante dela. É o semblante de muitas pessoas. Ontem eu fui ali na zona cearense, no Mercadão Central ali, depois do Parque do Pedro, todo mundo já sabe, comprar umas coisinhas de produtos naturais. Confesso para vocês que não dá ânimo andar mais pelo centro de São Paulo. Eu só vejo gente sem perspectiva de vida. E aí depois a mídia fala, o governo fala que está trabalhando para ajudar o povo. Tudo mentira, tudo começa. Porque a política é o seguinte, é blindar eles e sua família. E o resto de nós, nação brasileira, desculpa a expressão, é como se pegasse um ferro, esquentar o ferro e marcar nós como se fosse gato. Essa é a grande verdade. Por isso que Jesus tem que voltar logo. Mas para Ele voltar, eu e você deve contribuir para a pregação da palavra do Senhor, levando amor, perdão, esperança, porque quem ama espera. Quando você espera um parente, você espera o seu parente de forma? Fechado? Com tristeza ou com alegria? Com alegria. Assim como o apóstolo Paulo, ele falou lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, combati o bom combate. Ele já sabia que estava para ficar. Porque imagina o apóstolo Paulo naquele período agora, porque as cadeias do passado que ele estava preso, quando você lê o texto, não é uma cadeia conforme hoje, é uma masmorra, de fato. Era um buraco, frio, não tinha alimentação direito. Basicamente, os romanos não cediam alimento. Era a família que tinha que trazer o alimento para o sustento daquele preso. Por isso que hoje, quem é preso deveria trabalhar para pagar o que ele fez, não ficar à custa do Estado como fica hoje. Mas infelizmente a lei favorece isso. Os direitos humanos só favorecem o que é errado, o que é certo não favorece. Então vivemos um mundo de desigualdade, de justiça. Então por isso que Cristo tem que voltar logo. Então imagina agora o apóstolo Paulo agora e falou: irmãos, eu não quero que vocês venham para cá, eu estou com medo de vocês virem para cá, porque eu estou aqui preso, mas eu estou cuidando da igreja, pregando o evangelho. Eu sei o que é ficar preso, mas vocês virem para cá, vocês não terão força para ficar.
Então, isso nesse contexto que ele ficou preso. Então, quando chegou esse momento de morrer, ele colocou a cabeça lá para o carrasco vir cortar a sua cabeça, e ele morreu ali fiel a Deus. Em muitos lugares do mundo há pessoas que não podem falar do amor de Deus, e se fala tem que viver de forma escondida, mas Jesus tem que voltar para acabar com isso. Ele prometeu que vai voltar, né? Essas palavras diz bem claro para nós em Atos capítulo 2, aliás Atos 1, né? Versículos 5 a 6 até o 11, ele está doido, não está errado o texto, é Atos 1, 5 até o 11. Jesus, quando ainda orientando aquelas pessoas, quando ele começou a subir para o céu, os anjos desceram e falou o seguinte: varões galileus, por que vocês estão orando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto de vocês, do modo que você está vendo subir, vai voltar para buscar vocês. Embora aqueles discípulos estão mortos, aguardando a volta de Cristo no pó da terra. Alguns que durante a ressurreição de Jesus ali, durante a morte de Cristo, foram chamados, que faz parte de 24 anos, alguns. Bom, como voltará Jesus? Corporalmente, visualmente, todos o verão com poder e glória, com milhares de anjos. Isso aqui estamos só para relembrar alguns pontos que a gente já sabe. Bom, sua ascensão foi corporalmente visível, a sua vinda também será. Assim, a quem nos diz isso por meio dos seus santos anjos. Assim como o relâmpago corta os 4 cantos da terra, assim será a volta de Jesus. Mateus 24, 27. Para que Jesus voltará? Virá para buscar a nós, para a gente morar com Ele eternamente e dar fim do mal, tá? E quer levar para o reino dos céus. Além do mais, Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele então, quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar todos que morreram em Cristo Jesus. E aí, quando eu soube da notícia, como eu estava comentando na lição com vocês, da irmã Conceição, que esposa do irmão Zé Martins faleceu, aí uma irmã da nossa igreja também, que morava no litoral, agora ela voltou para morar em São Paulo, ela é enfermeira, seu esposo é enfermeiro. E aí ontem, dando uma olhada no Facebook, vi lá que o seu marido faleceu há faz 3 meses. E ela disse o seguinte: ele morreu de infarto, e agora ao menos de um mês e meio aproximadamente, minha mãe também faleceu de infarto também. E aí domingo passado estava na igreja de Príncipes de Gales em Santo André. E aí, lá, quando o culto terminou, encontrei com um amigo que há 20 anos que não havia. Ele me viu: eu te conheço você. Obviamente que sim, você é irmão do Ed, que chama Sidney. Olha, minha irmã faleceu já faz 1 ano de morte súbita, de coração também. E agora minha mãe faleceu esse ano, tem 3 meses. Eu falei: que coisa chata. E a mãe dele eu conhecia muito bem, porque quando eu ia na sua casa, lá em Belo Horizonte, ela fazia um almoço bem agradável, bem gostoso, e ela fazia, a sua especialidade era fazer brócolis, e aí a gente se deliciava ali com o marido dela, com todo mundo comendo aquele alimento prazeroso que ela fazia. Pessoas que a gente não esperava, são pessoas jovens, um com 52 anos de idade, o outro com 35, o outro devia ter uns 60 anos de idade, um pouco mais, mas pessoas jovens. Que eu pergunto: que mundo eles estão vivendo? Onde a pessoa que é certa é considerada errada, o errado é considerado certo. Esse é o mundo que eles estão vivendo. Então, por isso que nós precisamos entender de que um dia todas as pessoas que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar com um corpo novo, com uma nova mente, com uma nova personalidade, e vamos ser jovens para sempre. Não haverá mais defeito físico, não haverá mais doença, não haverá nada que é mal, só haverá eterna felicidade. E aí será um momento glorioso para o encontro dos salvos com Jesus para sempre. E então nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, conforme a palavra do Senhor diz claramente em 1 Coríntios 15. Olha o capítulo inteiro, mas esses versos 51 a 54 deixa bem claro para nós. E aí nós teremos um corpo totalmente modificado, transformado. Filipenses capítulo 3, 20 e 21 diz
que nós aguardamos uma parte superior. O versículo 21 fala que nosso corpo será transformado pelo poder de Jesus, porque quem tem a imortalidade é só Deus, mas receberemos um corpo novo para a gente nunca mais morrer e nem adoecer e nem envelhecer, seremos eternamente jovens. E aí o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo orienta para não ficar triste com alguém que morre, mas infelizmente a gente fica triste. No caso daquelas crianças, o pai encontrou as crianças e os amigos deles, mas muitas das vezes quando tem terremoto, se passar de 36 horas, às vezes é impossível encontrar pessoas com vidas. Há alguns casos de dias de pessoa estar viva porque Deus coloca a mão ali para provar que Deus está no controle das coisas. Apesar dos pesares deste Brasil, deste mundo, Deus ainda comanda tudo. Deus segura os quatro ventos da terra, ou seja, de forma simbólica, Deus está no controle desse planeta Terra. É Deus que manda. Por exemplo, se alguém dizer para você o seguinte: olha, você está com tal doença, você está com tal coisa, a palavra final não é do médico, é de quem? É de Deus. Então, Salmo 62, versos 11 e 12 fala que o poder pertence a Deus e é Ele que irá dar a palavra final. O homem pode dizer: ó, eu que mando, eu que faço, eu acontece, vou fazer tais leis para ajudar, para prejudicar, mas a palavra final é do Senhor Deus. Portanto, Jesus voltará com poder e glória. E as últimas palavras de Jesus, quando a gente lê em Apocalipse capítulo 22, verso 20, ok: olha bem, Senhor Jesus. Portanto, eu e você devemos entender de que muito em breve nós iremos morar com Cristo no céu para sempre. E ali Paulo tinha essa certeza, porque quando você vai para Tito 2,13, lá fala que aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós devemos aguardar com esperança. Então, amar é esperar, porque quando você anda para locais que você quer ver alguém, você espera. Então a gente aguarda o chamado de Jesus para a gente poder morar com Ele para sempre, para a gente não ter mais essa preocupação, ter esse desânimo. Agora, imagina alguém ter uma casa, ser bem de vida, e agora ele tem várias casas em locais diferentes, mas essa pessoa não convive nessas casas, vive viajando sempre ao redor do mundo, mas ali os seus empregados mantêm aquela casa pronta, com alimentação, com tudo pronto, porque a qualquer momento aquele dono daquela casa pode chegar. Isso nos mostra que eu e você devemos aguardar a volta de Jesus a todo instante. A Bíblia diz o que? Vigiar e orai, porque a carne é forte, é isso? O que é? Como é que é? A carne é fraca, o espírito é forte, ou seja, nós somos pessoas que infelizmente falhamos, somos pecadores, carentes de Deus, o mundo precisa de Deus. Então eu e você devemos colocar Cristo em nossa vida. Como que eu posso colocar Cristo na minha vida? É muito simples: orando a Deus, estudando a Bíblia, vindo para a igreja, falando de Jesus para as pessoas. Só isso, nada mais. Você não precisa talvez de estudar teologia, mestrado, doutorado, não precisa fazer isso. Basta apenas pegar a palavra do Senhor, pedir a Deus que ilumine para a compreensão da palavra e praticar a palavra do Senhor. Estudo teológico, PhD, mestrado, doutorado é importante, ajuda a ter conhecimento, mas a parte principal é a comunhão com Deus. Muito em breve nós devemos falar essa frase aqui, ó. Devemos responder: ora vem, Senhor Jesus, certamente cedo vem, porque para o justo vai ser um momento de alegria. Deus vai dizer: filho, vinde, benditos de meu Pai, e entrai para a posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é um momento de alegria para todos nós, momento de libertação, de restauração, momento de salvação e de vida eterna.
Momento onde você e eu vamos ter uma casa para não mais pagar aluguel. Vamos ter uma casa para a gente viver feliz. Não vai ter casas, pessoas vivendo um em cima do outro, morando tumultuados. Num lote, por exemplo, tem 5, 10 casas, 20 casas, em cima e embaixo no terreno. Eu me lembro uma vez que eu fui alugar uma casa, e a pessoa estava numa casa seguinte: olha, quem mora aqui, uma outra aqui, é um porão. Ele pintou lá, e quando eu entrei, eu olhei assim, o cheiro de mofo estava forte, mesmo com a pintura. Mas aqui é um local muito bom, de fato é, mas é um buraco. Na volta, a gente não vai haver subterrâneo, não vai haver abrigos contra a temporada, contra terremoto, nada disso. Vai ser uma casa de ruas de ouro, tudo bom do melhor para mim e para você. Hoje, a gente vê que há pessoas que se preocupam consigo próprio, mas não se preocupam com o próximo, porque amar e esperar é você auxiliar, não somente com alimentos, mas com roupa, com remédio. É como eu disse, às vezes a pessoa precisa só apenas de um trabalho. Às vezes ela não quer uma cesta básica, ela diz: me indica um trabalho que eu possa trabalhar, porque ali hoje em dia é indicação dentro de empresa, escola, faculdade, etc. Isso ajuda muito. Então, a obra social do Senhor é fazer de tudo, não somente espiritual, material, social, familiar, mas em todas as áreas. E Deus capacita. Esse é o momento de alegria para os salvos. Momento de tristeza será para os ímpios, que vai pedir para que as pedras caiam sobre eles. Está em Apocalipse capítulo 6, 14, 17, tá? Estou aqui avançando o tempo, a gente não procurar. Vamos procurar se esconder. Está aqui o texto. Quem poderá subsistir? Quem poderá se esconder? Aí, hoje, Jesus está pedindo a mim e a você. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você se pergunta: mas, Daniel, por que a nossa igreja não está com mais pessoas? Pleno sábado de manhã, sábado, é frio, mas o tempo está bem agradável. Foi uma semana agradável, a semana toda, graças a Deus, com sol, temperatura bem amena para nós. Mesmo ontem, nós temos um bom número de pessoas. Uma igreja bem organizada, instalada numa região bem tranquila. Quando eu cheguei aqui numa região, eu falei assim: nem parece ser o céu, mano, de movimentação, tudo calmo, tranquilo, as ruas, por causa do frio. Quando é tempo mais elevado a temperatura, todo mundo se movimenta para lá e para cá. Uma pergunta: cadê o povo do Senhor? Chegará um momento que nós não temos mais oportunidade de reunirmos assim. Talvez nossas casas, talvez em locais mais afastados, vamos estar ali. Mas Jesus fala: filho, como diz ali, hoje, se ouvir sua voz, não endureça o vosso coração. Diga a eles: Senhor, eu quero estar no teu reino, eu quero preparar para a volta do Senhor Jesus. Não vou pedir para você ler aqui, mas você pode ler aqui e fixar na sua mente esse último slide aí. Fixar, colocar Cristo no coração. Ele voltará. Tem uma música, não sei se é um dueto mais antigo, né? Ele virá. É um cantor, né? Você acha que é o Ana Gonçalves, mas tem isso. Ele virá. Ele quem? Jesus voltará um dia. Quando ele voltar, ele levará nós para o céu. Quanto tempo a gente vai passar lá no céu com Jesus? 1000 anos. E a terra vazia, a gente sabe disso. Os inimigos, ou seja, os ímpios no pó da terra, o inimigo vagando pela terra, os salvos no céu. Aí vai ser aberto os livros, a gente vai estar avaliando casos. Depois de 1000 anos, os ímpios são ressuscitados, julgados, destruídos e queimados. Aí dessa santa cidade, Jesus prepara a terra. E aqui ele vai governar tudo. E aí os ímpios vai estar sendo queimado, demônios caídos, satanás, ímpios lá no fogo. O fogo vai durar enquanto tiver matéria. Acabou, virou cinzas. Jesus recria a terra. E aí começa então a eternidade. E aí a gente vai ver não apenas 1000 anos, mas vamos viver eternamente. Você pode perguntar: a gente vai ter carro para voar? Não sei. Eu sei que nós vamos poder viajar para outros planetas para
de outros seres que Deus criou, e vamos poder estar perante Jesus, perante Adão e Eva, Abraão, Jacó, Enoque, Elias, Eliseu, todos os homens e mulheres do Antigo Testamento que aceitaram a salvação de Jesus, as pessoas do Novo Testamento também, e de nossa era, todos estarão ali no grupo dos salvos para viver eternamente com Deus para sempre. Amém. A pergunta que eu faço para você neste momento: você deseja estar no grupo dos salvos? Eu desejo também. Se você deseja, cubra suas mãos com sua mão levantada, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor por essa oportunidade nessa manhã. Obrigado pela palavra aberta aqui, ó Deus. Suplicamos a Ti, em nome de Jesus, o perdão de todos os nossos pecados. Suplicamos a Tua bênção para com a nossa vida e para com a vida do nosso semelhante. Suplicamos que o Senhor nos ajude a nos preparar e nos ajude a preparar outras pessoas para a volta do Senhor. Senhor, em Tuas mãos coloca essa igreja, coloca a minha vida, coloca a vida dos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, para que juntos possamos pregar, viver e preparar-nos para a volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão, e a unção do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem